Olá, eu sou o professor Enzo do curso de Primeiros Socorros e a gente vai falar um pouquinho sobre queimaduras, né? O que acontece durante um processo de queimadura, gente? A queimadura acontece porque ela causa uma lesão no tecido, né, que é a nossa pele, e é o tecido que reveste o nosso organismo, porque a pele ela não funciona, ela tem um principal fator de o que? De proteção. E a gente sabe que a nossa pele protege todo o nosso corpo da questão do contato do meio externo com o meio interno, né? Então, quando acontece qualquer laceração, qualquer dano nessa pele, a gente sabe que vai ter contato com o nosso meio interno e isso é perigoso, porque pode acontecer o quê? Infecção através de micro-organismos e outras situações. Porque a gente sabe que a pele é o quê? Ela também funciona como um agente térmico, né? Que ela controla calor, controla frio e ela protege todo o nosso corpo de produtos químicos, radiação, eletricidade. E quando a gente fala de pele, a gente fala não só do que reveste, porque a pele ela também tem anexos, né? Então a nossa pele, o que acontece? Ela é formada por uma cobertura externa, né? Pelo corpo todo, e ela é constituída por 3 camadas. E essas 3 camadas principais são quais? Epiderme, derme e hipoderme. Então, quando a gente fala de queimadura, a gente caracteriza essas 3 camadas, por quê? Porque as queimaduras podem atingir graus, e cada grau está relacionado a uma estrutura da pele, tá? Quando a gente fala de epiderme, é essa camada mais externa que a gente tem. A derme já é a segunda camada, que ela é constituída por quê? Por tecido conjuntivo, e ela é rica em vasos e nervos. Quando a gente fala de hipoderme, a gente já é uma camada bem abaixo da derme, ela possui, além disso, tecido conjuntivo e uma parte de tecido adiposo. Tecido adiposo, eu não sei se vocês já identificaram, às vezes um corte na pele, que você vê uma partezinha lá onde tem uma característica meio esbranquiçada, e aí a gente entende que aquele corte ali, ou essa queimadura, atingiu um tecido mais espesso da pele, que seria a hipoderme, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com o grau que essas queimaduras elas chegam, porque ela tem danos específicos em cada grau de queimadura, tá? E os principais anexos da pele, como eu acabei de falar, são o quê? Glândulas sudoríparas, que são responsáveis pelo nosso suor, as glândulas sebáceas, que produzem o quê? Um tipo de, sendo bem simples, um tipo de gordura, onde essas glândulas ajudam a proteger os nossos pelos. E também um outro anexo da nossa pele são nossas unhas, tá? São compostas por algumas substâncias específicas e ela está atrelada também como anexos da pele, tá? E qual é a função quando a gente fala de pele? A função da nossa pele é proteger contra lesões físicas e químicas e biológicas, né? Que quando a gente fala físicas é o processo de radiação, de raios UVA, UVB. Químicas pode ser sobre algum produto que cai sobre a pele, e biológicas evita a contaminação de micro-organismos. A nossa pele também impede a perda de água excessiva, porque é controlado por quem? Pelas glândulas sudoríparas, e ela serve como um receptor para sensações gerais, né? Como dor, pressão, tato, temperatura, além da proteção contra raios ultravioletas, como o sol, e ela atua na regulação térmica, porque através da pele a gente consegue identificar se a pessoa está com um estado de febre, ou então pode estar tendo uma perda da temperatura e apresentando frio, uma pele mais fria, calafrios, tudo isso. Então, quando a gente fala de queimaduras em si, existe uma classificação para esse tipo de queimadura. E as queimaduras podem ser classificadas de acordo com o quê? Com a causa. E quanto à causa dessa queimadura, está atrelada a causas térmicas, elétricas, químicas e por radiação. E além dessas causas, está atrelada a profundidade, que a profundidade está em primeiro, segundo e terceiro grau. E quanto à extensão, que podem ser leves, moderadas e graves, tá? Para fins que a gente fala didáticos, né, a facilidade de atuação em primeiros socorros e a classificação, a gente trabalha muito em questão da profundidade, que a profundidade está atrelada se é a primeiro, segundo e terceiro grau, certo? Quando a gente fala de queimaduras de primeiro grau, como eu falei sobre classificação de pele, ela vai atingir que camada? Só a camada da derme. Então,
O sinal e o sintoma desse paciente vai ser o quê? Só uma dor, tipo uma ardência, uma vermelhidão, um pequeno edema bem discreto. Geralmente as queimaduras de primeiro grau elas estão atreladas a queimaduras solares, que às vezes você pode nem ter a percepção, mas você pode ocasionar uma queimadura solar, e uma exposição rápida a uma água quente. Às vezes você está ali no fogão esquentando uma água e sem querer aquela água pode pingar na sua pele e você faz ali uma pequena queimadura de primeiro grau, certo? Queimadura de segundo grau, ela já atinge o quê? 2 camadas, epiderme mais derme. Então ali naquela exposição, você já vai ter o quê? Vermelhidão, você vai ter uma dor, você vai ter edema e vai ocasionar aquela bolha. E aquela bolha está relacionada também não só à queimadura, mas também à queimadura através de atrito. Alguém já usou um sapato apertado que faz uma bolha no local? Aquilo ali é queimadura através de atrito, principalmente causada por sapatos, tá? Também é um processo de queimadura e às vezes você não se dá conta que está relacionado a isso, tá? E quando a gente fala de queimaduras de terceiro grau, ela atinge quem? Epiderme, derme e hipoderme. E quando a gente fala de hipoderme, a gente está alcançando o nível de ossos e músculos, tá? Então, muito cuidado, porque na queimadura de terceiro grau, já tem características específicas, porque a pele vai ficar meio enegrecida ou esbranquiçada, e aí a pessoa pode ter pouca ou nenhuma dor, por conta da questão da profundidade dessa queimadura, certo? E aí a gente sempre fala para as pessoas o cuidado nesses primeiros socorros em caso de queimadura, porque as pessoas têm N informações na cabeça. Eu já vi alunos falar que passaram creme dental, alunos que passaram manteiga, alunos que passaram pomada, e a gente sempre fala para não passar nada em uma queimadura, principalmente até porque você não vai conseguir identificar o tipo dessa queimadura, né? Então o ideal sempre é resfriar a lesão com água corrente ou soro fisiológico em abundância até diminuir a dor. Esse é o primeiro passo, lavar em água corrente ou soro fisiológico, dependendo do que você tenha. Porque dependendo do momento, do tipo de queimadura, a pessoa vai sentir dor naquele momento. Primeiro passo, lavar com água corrente ou soro, somente, certo? Segundo passo, retirar roupas e adornos, no caso, anéis, pulseiras. Por quê? Porque se eles estiverem aderidos na pele da queimadura, ele vai ficar grudadinho lá e na hora que você for retirar, você vai ter dificuldade. Então, o ideal é que você proteja aquele local ali com uma compressa úmida ou um plástico limpo. Para quê? Para evitar a contaminação com o meio externo, tá? O terceiro passo é o quê? Você vai levar a vítima para o atendimento à unidade de emergência e, no caso de emergência, se necessário. Então, o cuidado que você precisa ter nessa queimadura é por conta da contaminação externa, dependendo do grau que essa queimadura atingiu. Lembrando que tem queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. E o que você não deve fazer, gente? Não utilizar gelo, não utilizar creme dental, não utilizar qualquer outro produto que não seja água corrente ou soro fisiológico para espalhar a lesão. E outra coisa, não estourar as bolhas. Por favor. A maioria das pessoas vai lá, a bolinha se formou lá porque é um meio de proteção do corpo mesmo, aquela bolha se formar, aí a pessoa vai lá e estoura a bolha. E o pior, tem gente que vai lá retirar a pele onde está queimada. Não faça isso. Evite a contaminação, porque o que acontece? Uma pessoa que está com a pele com uma queimadura, dependendo do grau, você vai o quê? Você vai gerar uma contaminação cruzada. Dependendo se você ficar tocando no local, estourando a bolha, retirando a carnezinha lá que está queimada. Então, evite fazer isso. Leve a pessoa até o atendimento de emergência, dependendo do grau, né? E do grau da área afetada também, porque se a área afetada for muito grande, for mais de 30, 40, 50% do corpo, você vai chamar o serviço de emergência para ele transportar essa vítima até o atendimento, tá? A gente fala de queimadura de transportar até o hospital, se for uma queimadura leve,
em uma área pequena, uma área que você não vai levar nenhum fator de prejudicar aquela pessoa no trajeto até a unidade de atendimento, tá bom? Então, eu vou deixar aqui meu muito obrigado para vocês. Espero que o conhecimento tenha sido absorvido e aguardo vocês para as próximas aulas, tá?